Olá, pessoal! Hoje daremos início à nossa primeira apresentação de resultados do Fundo Gazette Malls. Estamos com o nosso time de gestão para falar um pouco do fundo, assim como para apresentar os resultados. Estou aqui com a Mia Stark, nossa CEO, e Alexandre Freitas, nosso CFO e diretor-gestor. Mia, por favor, fique à vontade para falar um pouco do fundo. Olá, hi! Meu nome é Mia Stark, CEO da Gazette Brasil, e tenho o prazer de hoje dar início ao nosso primeiro call de resultados trimestrais do Gazette Malls. Tenho a satisfação de há mais de 10 anos liderar a trajetória da Gazette Brasil, uma companhia que tenho orgulho de fazer parte e que se consolida no mercado brasileiro, principalmente agora com a abertura da capital do nosso fundo imobiliário GZIT na B3. Ao longo dos anos, nosso foco tem sido criar um portfólio resiliente em localizações com fluxo intenso de pessoas focado na capital financeira da América do Sul, a cidade de São Paulo. Tenho uma gestão próxima e ativa junto aos shoppings, lojistas e parceiros. Atualmente, o fundo conta com um patrimônio líquido superior a 2 bilhões de reais e mais de 6.500 cotistas. Nosso foco é melhorar os nossos ativos, maximizando com isso o retorno aos nossos investidores. Sem mais, obrigada a todos e agora eu convido Ale Freitas, nosso CFO, que dá continuidade e comunicação dos nossos resultados. Obrigado, Mia. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. A gente vai começar falando um pouco da parte do comentário do gestor. Então, o que a gente vê nesse primeiro TRI é muito referente aí ao cenário de juros americanos e o impacto que a gente acaba vendo na nossa economia. Então, existe ainda essa expectativa do corte do Fed nos juros americanos ainda esse ano. Essa expectativa era no primeiro e no segundo trimestre. Essas expectativas mudaram ao longo do tempo devido ao cenário inflacionário americano e a gente agora leva esse potencial corte de juros a partir de setembro, então no terceiro ou quarto trimestre do ano. Isso acaba impactando o nosso cenário corrente, principalmente quando a gente junta isso o nosso cenário fiscal, que acabou se deteriorando de forma mais substancial nesse primeiro trimestre. Dito isso, a gente tem redução da Selic, a gente hoje, neste trimestre, tem uma Selic de 10,5%, e com essas pressões mudando e esse novo cenário com essa certa volatilidade, hoje a gente já vê o mercado precificando a taxa terminal para o ano de 2024 como algo aí na casa dos seus 10, potencialmente 10,25%, o que mesmo assim ainda é muito atrativo para o cenário de fundo imobiliário. Essa volatilidade acaba se refletindo também nas bolsas, na nossa bolsa e também no IFIX. A gente acaba vendo o IFIX performando melhor que a bolsa. Ele apresenta em abril uma leve queda, mas ele apresenta, olhando o trimestre, aí um aumento de 2,1%. Olhando especificamente o setor de shopping, a gente percebe que o setor ele sofre mais nesse primeiro trimestre. O primeiro trimestre é caracterizado por um desafio para as famílias. A gente acaba tendo as contas no planejamento familiar mais fortes, PTU, IPVA, matrícula de escola, material escolar, além de ausência de datas comemorativas. Então, historicamente, isso é um período mais difícil para o varejo. Mesmo assim, a gente vê os números do setor melhores do que 2023. Já pegando esse gancho e entrando no GZIT 11, a gente vê os nossos números muito melhores do que o primeiro TRI do mesmo período do ano passado. Vendas totais com um número positivo de 9,3 quando comparado ao trimestre anterior, assim como o SSS apresentando um aumento de quase 8%. Também desconto e inadimplência seguem no mesmo nível, apresentando números menores do que no mesmo trimestre do ano passado. Finalizo aqui essa primeira parte no comentário do gestor falando do NOI. O nosso resultado operacional apresenta um resultado quase 11% superior ao mesmo trimestre do ano passado.
atingindo aí quase 37 milhões de reais, com uma ocupação média no período de quase 97%. Seguindo aqui com a performance do fundo, a gente vai falar só rapidamente aqui da estrutura de classe A e classe B. O GZIT 11 ele apresenta essas duas classes para os seus investidores, sendo a classe A a única cota negociada em bolsa na B3. Essa cota possui uma única diferença, é o rendimento preferencial para os seus cotistas da classe A. Ou seja, primeiro a gente enche o copinho da rentabilidade para o investidor da classe A e somente depois a classe B ela se beneficia desse resultado operacional distribuído. As cotas classe B são 100% detidas pela Gazit. As únicas cotas transacionadas em bolsa são as cotas classe A. Aqui a gente mostra um alinhamento com o cotista que entrou e que eventualmente vai entrar no nosso fundo, dizendo que o retorno preferencial do fundo é dele. Aqui são as principais figuras, então a gente apresenta, como a Mia bem comentou no início do nosso call, um patrimônio de 2,1 bilhões de reais. A gente possui um valor de mercado com a cota de fechamento do trimestre de 1,4 bi. Os nossos dividendos do trimestre foram de R$ 2,34 por cota, o que anualizado pelo preço médio da cota no TRI, a gente chega num número de 13,4. São mais de 6.500 investidores com uma liquidez diária aí na casa dos seus 850 mil por dia. Seguindo aqui nos indicadores operacionais, a gente já falou de vendas, do nosso resultado. A inadimplência, ela apresenta aqui uma inadimplência de 2,6 quando comparado ao trimestre no mesmo período do ano anterior de 4,4. O desconto também apresenta uma redução significativa quando comparado no mesmo período. A gente tem uma taxa de ocupação boa quando comparado aos 143 mil de ABL e o nosso fluxo foram 9 milhões de pessoas para 1,2 milhão de veículos. Nesse slide a gente apresenta a evolução dos indicadores operacionais e a gente consegue contextualizar melhor, a gente consegue perceber na tela uma melhora em todos os indicadores. A gente disponibiliza esses dados na planilha de fundamentos no nosso site e também no Fundosnet. Então aqui a gente consegue ver um NOI por metro quadrado de R$ 257, o que é maior do que o mesmo período do ano passado. Taxa de ocupação também apresenta melhora. Vendas a gente tem um número maior. A gente consegue concluir daqui que a gente tem um trimestre atual muito mais competitivo do que o mesmo período no ano passado. Aqui a gente abre mais a figura, também disponível na planilha de fundamentos. A gente faz aqui a divisão por shopping. O destaque é o Internacional Shopping, com seus 61 mil de ABL. A gente consegue chegar num número de vendas quase de 300 milhões, uma ocupação média na casa dos seus 99%, o que contribui para o resultado do fundo, com um resultado operacional de 24 milhões de reais. O destaque também do Inter é a margem de anuais superior a 90%, bastante relevante. A gente apresenta aqui também a quebra pelos ativos e lembrando mais uma vez que essa informação é disponível na nossa planilha de fundamentos. Aqui a nossa DRE do fundo, a gente apresenta aqui a quebra das receitas e da despesa. A gente traz aqui no final um valor distribuído, um valor gerado no período de 25 milhões, onde a gente distribui quase a integridade aos cotistas. A gente consegue olhar aqui o total distribuído no TRI, anualizando esse valor pela cota, o average do mês, a gente chega em um dividendo anualizado de 13,4 pelo valor de mercado. No nosso último slide aqui, a gente faz um destaque na alavancagem. O fundo possui alavancagem. Inicialmente ela foi feita um CRI de 650 milhões de reais. É um CRI com um fluxo customizado e uma taxa muito competitiva, IPCA mais 5,89, com a amortização do fluxo nos primeiros anos, faz com que esse endividamento seja bastante competitivo para o portfólio. Ele agrega valor e hoje esse percentual entre dívida e patrimônio está na casa dos seus 30%. Então, uma dívida que a gente vê sob controle. Vou passar a palavra agora para a Kiane, onde a gente vai aqui entrar no detalhe de algumas perguntas e respostas. Obrigada, Alexandre. Nessa sessão, separemos as perguntas que mais recebemos nos nossos canais de comunicação. A primeira é: como a gestão avalia os resultados do GZIT 11 nesse primeiro trimestre de 2024?
Como a gente já falou aqui durante o nosso call, a gente consegue ver consistentemente uma melhora do resultado do primeiro TRI quando comparado com o primeiro TRI do ano anterior. Então, de uma certa maneira, a gente consegue ver uma ocupação um pouco melhor, então a gente conseguiu fazer uma melhora de mix ao longo do ano de 2023, que a gente passa agora a colher esse resultado de forma mais estruturada em 2024. Então, a gente avalia de forma positiva e promissora. A gente vê uma boa ocupação, tendo ainda espaço para ocupar melhor os shoppings e trazer mais resultado. Uma inadimplência sob controle, mesmo sendo aí um trimestre onde historicamente a inadimplência é maior, então a gente apresenta também nesse indicador uma melhora robusta quando comparado ao outro trimestre, assim como os descontos. Então vejo como bem positivo e aí uma boa sinalização para o ano, para o restante do ano de 2024. Nossa segunda pergunta seria: qual a tendência do setor para 2024? Falando de tendência e falando de setor, eu acho que a gente já vê um 2024 melhor do que 2023. E aí, alguns fatores para esse cenário. Os juros menor do que o ano passado, então traz um ambiente de negócio melhor e mais competitivo, principalmente para o varejo. Apesar de shopping center ele se destacar muito do varejo, ele acaba fazendo parte desse mercado. O ano de 2023 ele começa muito difícil, os juros ainda em níveis mais altos e com uma série de empresas em recuperação judicial. Então a gente vê um 2024 começando melhor, com uma tendência, e a gente tem visto isso ao longo do tempo, ainda mesmo com um cenário mais difícil da política econômica americana, ainda tendo como possibilidade alguma redução nos juros americanos, o que traria para a gente uma certa melhora na economia. Então vejo um setor bem competitivo, acho que vai apresentar bons resultados em 2024 e vejo o nosso fundo bem enquadrado nessa tendência. E por fim, a última pergunta: qual a estratégia do fundo? Os ativos têm capacidade de expansão? A nossa estratégia no fundo é uma estratégia ativa. Então, como a Mia colocou no começo do nosso call, ao longo do tempo a Gazit, sob a liderança da Mia, estruturou um portfólio robusto e resiliente na melhor cidade da América do Sul, a capital da América Latina, São Paulo. Então, hoje a gente tem um portfólio com participações majoritárias com uma excelente localização. A gente vai olhar no médio e no longo prazo o destravamento do valor desse fundo. Então, hoje a gente tem participações majoritárias, então, eventualmente, olhar a redução dessas participações, mantendo o controle dos ativos, é uma possibilidade, trazendo para o nosso fundo outras participações que sejam minoritárias em ativos que façam sentido no nosso perfil dentro do fundo. Então, acho que essa é uma estratégia inicial. E a segunda resposta, que é em relação à capacidade de expansão, todos os nossos ativos possuem capacidade de expansão, com exceção do Shopping Light, e isso é algo que a gente pode em algum momento avaliar. Pegando aqui como um exemplo hipotético, a gente pode falar do Internacional. Ele é um shopping que tem uma excelente ocupação, um bom retorno sobre o investimento, aonde olhar no futuro, seja ele próximo ou mais para frente, uma potencial expansão pode fazer sentido. Obviamente que aí rodando os números, fazendo uma pré-ocupação, algo que faça sentido para os nossos investidores. Então, de certa maneira, a gente tem possibilidade de crescer tanto de forma orgânica, como aí olhando o crescimento do fundo através de novas participações. Bem, finalizamos aqui a nossa apresentação de resultados. Muito obrigada, Alexandre e Mia. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, não deixe de mandar para nós, tanto no nosso e-mail ri@gazetebrasil.com.br, assim como o nosso site gazeteasset.com.br. Obrigada. Obrigada. Obrigado.